Olá, sintam-se muito bem-vindos a essa atividade da Fundação Logosófica. É uma grande alegria para nós tê-los aqui conosco. Eu sou Silvério, empresário, estudante de Logosofia, e hoje, juntamente com a educadora Vanusa e a engenheira química Estela, ambas estudiosas da ciência logosófica em Belo Horizonte, vamos apresentar alguns conhecimentos dessa ciência que, se estudados, assimilados e praticados, promovem mudanças reais, efetivas e positivas na vida de qualquer ser humano. Mas isso é óbvio se o indivíduo estiver em busca de mudanças em sua vida, principalmente nas suas configurações mental, sensível, ética, moral e espiritual. Afinal, promover mudanças na vida de quem assim o deseja é uma das finalidades da logosofia, já que ela é uma ciência destinada à evolução consciente do homem. Dentre os vários conhecimentos que integram a logosofia, selecionamos 3 destes que podem mudar a vida. Devo acrescentar, entretanto, que o que vamos fazer é dar uma ligeira pincelada sobre estes 3 conhecimentos. Vamos mostrar uma pontinha de um grande iceberg, porque esses conhecimentos são muito amplos e profundos e envolvem uma imensidão de aspectos. Vanusa e Estela, 3 conhecimentos logosóficos que mudam a vida. O que vocês têm a dizer de início? Sim, Silvério. Olha, eu penso que é uma aspiração humana querer mudar a vida, não é mesmo? Mas mudar o quê? Por quê? E como fazer mudanças na vida por meio da consciência? Na natureza, podemos observar várias imagens de mudança que nos fazem refletir sobre a vida. Um exemplo muito eloquente é o processo da transformação da lagarta em borboleta. Como expressão da vontade do Criador, ela, a lagarta, repete incansavelmente todo o ciclo de transformação, sem modificá-lo ao longo de milênios, sempre alcançando o status de borboleta. Que relação tem esse processo com a vida do ser humano? E se a gente for observar bem, em toda a criação, o homem é o único ser capaz de realizar mudanças em sua vida por própria determinação. Bom, entre tantos conhecimentos experimentados na minha vida por meio da logosofia, escolhi um que é essencial para entendermos a causa de muitos dos problemas que nos afligem. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Vai fazer suspense, né, Vanusa? Mas não foi mesmo fácil escolher um único conhecimento para essa apresentação. Na verdade, eu acho que todo conhecimento muda a vida, né? Amplia a vida. Qualquer coisa que eu aprendo permite que eu possa viver de uma forma diferente em relação a quando eu ainda não sabia aqui. Enquanto mais relacionado com a minha vida, mais o conhecimento vai transformar. Por isso, os conhecimentos logosóficos mudam a vida de uma forma muito abrangente, porque eles têm muita vinculação íntima com a própria vida. Para hoje, eu escolhi contar sobre o conceito que a logosofia apresenta de herança. E daqui a pouco vocês vão saber por que eu escolhi esse. Mas primeiro o Silvério vai apresentar um outro conhecimento. Eu vou começar dizendo que um conhecimento que não poderia faltar nessa pequena lista é o conhecimento sobre as leis universais. Mas o que são as leis universais? Na concepção logosófica, as leis universais expressam a suprema vontade de Deus. A logosofia ensina que elas são os pilares da criação. São imutáveis, sábias, perfeitas e de essência eterna.
animam e regulam a vida de tudo o que move e palpita no universo. Essas leis regem os processos cósmicos e dão a pauta para todos os demais processos, inclusive para os processos humanos. Mas que leis são estas? Bem, entre as que estão mais direta e estreitamente vinculadas à vida do homem, podemos citar a lei de evolução, a lei de causa e efeito, a de movimento, a lei de correspondência, a do tempo, de caridade, de afinidade, a lei de lógica e a de adaptação. E quanto aos seus benefícios? Quais são os benefícios que podemos obter com o conhecimento das leis universais? Ao adquirir os conhecimentos logosóficos sobre essas leis, ao se ajustar e cumprir com o que os seus princípios determinam, não as infringindo, será concedido ao indivíduo mudar a própria vida dentro de princípios universais. Logo que tomei contato com o que a logosofia ensina sobre as leis, imediatamente percebi que a falta desse conhecimento tem relação direta com os problemas que surgem a todo momento na vida humana. E serem eles um dos principais causadores das maiores angústias e infelicidades. Descobri que muitos dos meus problemas eram criados por mim mesmo, devido ao desconhecimento desses princípios. E o pior, que ao buscar solucionar meus problemas, quase sempre concentrava o foco nos efeitos, nunca nas causas que davam origem a eles. Eu vou trazer um exemplo da atuação de uma lei, na minha própria vida, que é a Lei Universal de Correspondência. Um dos grandes problemas na vida de muitos, e era assim na minha vida, é o problema da convivência diária, Seja com colegas de trabalho, escola, amigos, com familiares, mas principalmente na convivência do casal. Nós sabemos que os seres humanos não foram criados para viver isolados, mas para que constituam uma família de onde deve surgir a paz, o amor e a união. Não é isto, que muitos de nós querem? Só que nunca poderá haver união enquanto existir uma coisa que nos separa dos demais. É o egoísmo. O egoísmo é como se fosse um sinônimo da separatividade entre as pessoas. E o que acontece é que, geralmente, nos relacionamentos, cada um espera, se não tudo, pelo menos os 90% do outro. E parece que ainda é muito os 10% que se coloca de sua parte. E esta posição equivocada é que faz-se perder muitos vínculos afetivos. E se em atendimento ao que a Lei Universal de Correspondência sabiamente determina, ao invés de ficar esperando pelos 90% do outro, eu entrar com 100% das minhas próprias possibilidades? Será que muito provavelmente o outro, em correspondência, não colocará também de sua parte o máximo das suas possibilidades? Mas e na prática? Como levar esse conhecimento à realização? Tempos atrás, um familiar da minha esposa chegou à nossa casa em um sábado pela manhã e eu estava cuidando de tarefas domésticas, encerando o piso, coisa muito usual, naquela época em que nós nos casamos. Observamos que aquilo o incomodou, tanto que ele fez um comunicado formal para minha sogra, dizendo que lá em casa, quem cuidava da casa era eu. Já em outra situação,
Tínhamos ido a um sítio pelos arredores da nossa cidade natal, em uma estrada de lama, e ao retornar à casa dos pais da esposa, ela se juntou a mim para lavar o nosso carro. E esse fato também levou, dessa vez, uma familiar a manifestar que eu colocava minha esposa até para lavar carro. Penso que, independente, né, do entendimento que os familiares tiveram, eu e minha esposa estávamos com aquelas ações correspondendo aos esforços já feitos pelo outro em situações análogas. E eu posso atestar que esses pequenos esforços foram bases para apoios recebidos em situações de dificuldades muito maiores que tivemos que enfrentar. Quanto apoio eu já recebi da minha esposa em momentos cruciais da minha vida. E por isto, quanta gratidão eu sinto por ela. Por outro lado, quanta gratidão eu sinto por estes conhecimentos que temos procurado colocar em prática, né, no nosso dia a dia, juntos, já que ela também é estudante de filosofia. Ou seja, com o conhecimento dos princípios e diretrizes da Lei Universal de Correspondência, uma convivência pode ser amplamente superada, porque tanto o homem quanto a mulher colocarão 100% de suas respectivas possibilidades em benefício do relacionamento. O meu relacionamento, por exemplo, né, de casado, já dura mais de 35 anos. Bom, eu gostaria de trazer ainda mais um exemplo que é sobre o funcionamento da Lei Universal de Evolução. Essa lei tem como grande objetivo reger todos os processos da criação, inclusive os processos que os homens realizam, mesmo que inconscientemente. E um dos princípios dessa lei diz que não existe evolução sem mudanças. Significa mudar de estado, ir conquistando progressivamente graus mais avançados em se comparando consigo mesmo. Ou seja, não se pode ir ao lugar que se propõe, se pretende ao mesmo tempo permanecer no ponto de partida. Eu ainda sem consciência dessa lei, pois ainda não estudava filosofia, mas fazendo a minha parte em busca da evolução, vim da minha cidade do interior para a capital, sozinho, antes mesmo de completar 18 anos. Sou de uma família muito simples e, na época, devido a essas minhas condições, apesar dos valores, do espírito de luta e esforço herdados dos meus pais, sabia que seria muito pouco provável eu evoluir até alcançar alguma posição de maior destaque. Mas ainda assim, vim trazendo comigo muitas expectativas. E o incrível aconteceu. Com aquelas condições que eu possuía, jamais poderia suspeitar que fosse tomar contato com uma ciência que iria me auxiliar tanto na solução de aspectos tão importantes da minha vida. Seja nas questões práticas do dia a dia, seja no aspecto psicológico, quando tenho me tornado uma pessoa mais segura, mais serena e confiante em mim mesmo, mas principalmente no aspecto transcendente, espiritual, que é de onde tem vindo as minhas maiores alegrias e felicidades. Ao poder responder, ou pelo menos acalmar dentro de mim, aquelas tantas inquietudes espirituais que trazia desde a minha infância. Aquelas perguntas intrigantes que surgem do íntimo do nosso ser, como, por exemplo, quem sou eu? Por que mesmo nasci nessa família? O que estou fazendo aqui nesse planeta? Qual é o sentido da vida? E esse universo sem fim?
E Deus, né, o Criador de tudo quanto existe, olha, eu tenho mesmo que ser muito grato à ciência logosófica, né, assim como sou. Bom, com base, então, na minha própria experiência, posso afirmar que o conhecimento das leis universais é mesmo um conhecimento que muda a vida. E agora nos trará um segundo conhecimento logosófico, a Estela, né? É um conhecimento que, se estudado, assimilado e praticado, também muda a vida. Não é isso mesmo, Estela? Silvério. O conhecimento a respeito da própria herança psicológica e espiritual, com certeza, é outro desses que muda a vida. E normalmente a gente fala da herança financeira, né, deixada por uma pessoa falecida aos seus herdeiros, ou também da herança genética que nós recebemos pelo DNA. Mas a ciência logosófica, ela amplia esse conceito e apresenta ainda a herança de si mesmo, ou seja, a herança que cada indivíduo lega a si mesmo ao longo da existência. Pode ficar complexo o assunto, né? Mas uma aplicação bem simples desse conceito, que com certeza todos nós já experimentamos, é a herança das nossas atitudes do dia, da semana e dos anos anteriores. É o famoso colher o que plantou. E a colheita, nesse caso, é a herança dos pensamentos, das palavras e dos atos. Eu posso colher, por exemplo, resultados negativos por não ter feito algumas coisas quando eu deveria. Ou posso também colher a gratidão de um amigo a quem eu me esforcei para ajudar. E até um diploma, né, depois de vários anos dedicados ao estudo, é uma herança de si mesmo, né? E é também da minha herança que vem algumas características que me diferenciam dos demais, me fazem única. E também aquelas coisas que tanto me assemelham aos outros seres da minha família. Nesse último caso, eu já estou falando da herança familiar, que eu recebi e que vou deixar para os meus filhos quando eu os tiver. Você mesmo falou um pouco dessa herança que você observava ter da sua família, né, Silvério? Na bibliografia logosófica tem diversas imagens para explicar esse conceito de herança de muitos pontos de vista. E uma dessas imagens é a de que essa herança de que os nossos antepassados nos oferecem, ela é como se fosse um sangue, só que imaterial, e que ele pode ser comparado analogicamente a um rio que passa pelas nossas terras, né? Então, vamos formando aí a imagem. E como os rios, esse sangue carrega elementos fertilizantes, que podem enriquecer a terra se forem bem aproveitados, ou podem simplesmente passar por ali. Ou seja, se eu aproveito esses elementos que fertilizam a minha vida e extraio essas riquezas, eu estou aproveitando essa herança a partir da minha própria iniciativa, herdando a mim mesma. Mas se eu não conheço esse potencial hereditário, esse rio apenas corre sem que eu ou as minhas futuras gerações o aproveitemos. Ou seja, a minha herança individual é algo que eu já tenho em potencial, mas não se manifesta se eu não crio a oportunidade com as minhas escolhas e o meu esforço. Querem ver um exemplo bem simples? Eu sempre tive facilidade com ciências exatas, que me levou a escolher minha profissão e me desenvolver nela com gosto. Essa facilidade, portanto, era uma das riquezas da minha herança. Mas dificilmente eu teria usufruído dessa herança se eu não tivesse tido, por exemplo, a oportunidade de estudar. Simples, né? E assim acontece com diversas facilidades ou dificuldades que a gente vai descobrindo ao longo da vida quando nos propomos a fazer algo. E quem não quer receber uma boa herança? Algo que permita começar já mais adiante nos próprios esforços no caminho da evolução como ser humano. Pensando nessa evolução que o Silvério falou, isso significa que eu não preciso partir sempre do mesmo ponto. E apesar de se aplicar às questões do dia a dia e aos conhecimentos profissionais,
como eu dei o exemplo, né, é na parte dos valores humanos que essa possibilidade ganha maior projeção, por serem os que com mais força se conectam ao meu ser individual e, por isso mesmo, à minha herança espiritual. E uma mudança muito presente na minha vida, que veio desse conceito, é a forma como eu encaro a convivência com a minha família. Sabendo que a gente tem muito em comum da herança, eu aproveito essa oportunidade de convivência para observá-los e descobrir mais sobre mim mesma. E essa identificação permite que eu procure fortalecer os aspectos positivos que eu herdei da minha família, fazendo com que eles cumpram um papel mais importante na minha vida e reforçando a presença deles na minha herança. E quanto aos negativos, ver a consequência deles na vida dessas pessoas tão queridas é, para mim, um estímulo a mais para combater sua manifestação em mim o mais cedo possível, mesmo quando ainda pareça não ter tanta importância, né? E uma coisa bem interessante que eu percebi é que as características nem sempre se manifestam da mesma forma nos demais e em mim, o que não quer dizer que não seja a mesma característica. Certa vez, por exemplo, eu observei como é natural a generosidade na minha irmã, e me peguei pensando que eu não tinha esse valor como ela. Mas e depois, refletindo e observando a mim mesma por um tempo, eu vi que eu tinha sim uma predisposição a ser generosa, mas de uma forma diferente da minha irmã, né, em outras coisas, de outras maneiras. E essa pequena observação me permitiu ficar mais atenta a esse valor que eu quero que aumente na minha herança. E eu posso fazer isso investindo nesse potencial que eu descobri. Mas também nem só de riquezas é formada a herança. Sabe a imagem do rio? É como se ele levasse também umas sujeiras, uns lixos, poluição, né? Até uns móveis velhos. E aí eu preciso limpar esse rio. Só que nem sempre é fácil descobrir dentro de mim mesma a causa dos meus erros. Já a dos erros dos demais costuma ser mais fácil de ver, né? E outro dia, eu estava com uma pessoa da minha família e ela fez uma coisa que me desagradou muito. E na hora eu esfriei a conversa, fiquei bem chateada e passou. Só que ao longo das semanas seguintes, eu vi como essa pessoa fazia aquilo com relativa frequência e não agradava ninguém, né? Prejudicando até o seu conceito. E depois, assim, de repente, eu me vi fazendo a mesma coisa. Assim, do meu jeito, né, em outra situação, mas na verdade, no fundo, era a mesma coisa. E levei um susto. Só que como eu já tinha observado de fora os efeitos dessa característica, quando eu encontrei ela dentro de mim, né, eu fui logo procurar uma forma de fazer diferente. E aí eu pratiquei algumas vezes os recursos que eu encontrei e tive uma oportunidade muito linda, a de contar ao meu familiar o que eu mesma tinha vivido, sem precisar apontar para ele, né, o que eu tinha vivido, e dividir os recursos que eu estava colocando em prática para melhorar. E a gente ainda tem aí um longo caminho pela frente, mas eu senti ali a alegria de ser capaz de, conhecendo o que não me agrada na minha própria herança, depositar os primeiros esforços para deixá-la melhor do que eu recebi. E além de mudar a minha vida, esse conhecimento tem um bônus. Pode bônus, Silvia? Que é o de que eu posso ajudar e ser ajudada nesse esforço de conquistar o que eu ainda não tenho. E aí tem ainda muitos outros aspectos bem interessantes sobre a atuação desse mecanismo da herança na minha vida. Por exemplo, sabendo que tudo tem origem na mente, eu posso observar de forma parecida com a observação dos meus familiares, posso observar os pensamentos que eu tenho hoje e aprender a ver neles o meu ser de amanhã, o meu próprio futuro. Mas aí eu já vou entrar em outro conhecimento que muda a vida, né, Vanusa? É mesmo, Estela. Olha, eu reconheço que não é fácil deixar de ser o que somos para nos transformarmos naquilo que gostaríamos de ser. E é possível fazer isso sem conhecimentos? Eu penso que não.
pois além de conhecimento que nos permitem realizar essa façanha de ser sempre algo mais do que somos, ainda preciso receber orientações e aprender a conhecer a própria realidade interna. E é isso que eu venho aprendendo quando comecei a estudar logosofia. Gente, ingressar dentro de si e conhecer a própria realidade interna, ou seja, conhecer como estou funcionando, como eu deveria funcionar, com mais eficiência e eficácia, não é tarefa fácil, não é mesmo. Mas posso garantir que isso promove muitas felicidades. Um dos conhecimentos que permite ao ser humano caminhar para dentro dele e modificar a sua realidade interna e a sua vida é o conhecimento dos pensamentos. Os pensamentos, na concepção logosófica, são entidades psicológicas autônomas que alcançam vida própria dentro da mente. O que isso significa? Significa que eles são os agentes causais de todas as nossas palavras, gestos, atitude, comportamento, enfim, de todos os nossos movimentos. Então, se pretendo modificar uma atitude negativa em mim, que me causa problemas de relacionamento, por exemplo, o segredo está em aprender a modificar dentro da mente o pensamento que causa essa atitude. E tem mais, de acordo com a logosofia, a vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz, ou o que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Esse espelho, que é a minha vida, reflete o que realmente gostaria de ser? Já olhei para ele com certo pesar, isso não me agrada, não sou o ser que gostaria. Prometo não fazer tal coisa, e minutos depois me pego fazendo justamente aquilo que havia prometido não fazer mais. Sei que devo deixar de ser, por exemplo, impaciente para ter paciência, vencer a falta de vontade, aquela preguiça de tomar decisão e ter uma conduta diferente, mas não consigo. Alguém já pensou que os pensamentos são os agentes que impedem tudo isso e muito mais? O Silvério falou sobre os problemas, que eles surgem do desconhecimento das leis universais. A falta do conhecimento dos pensamentos também é um causador de problemas na vida do ser humano. Ao ter consciência de que os pensamentos têm vida, são próprios ou alheios, se movimenta de uma mente para outra, e quando dominantes conduzem a vida do ser como uma marionete, me perguntei: como posso ter vivido longos anos ausente de mim mesma? Como eu havia dito, os pensamentos se movimentam. Poderia citar aqui, muitos, mas muitos exemplos. Um deles foi quando eu e meu esposo, na época, namorados, fomos a um estádio para assistir um jogo de futebol. Tudo ia bem, mas bastou o time adversário fazer um gol para que as coisas esquentassem. Observava que alguns torcedores começavam a cantar para estimular os jogadores. E, de repente, era toda a multidão cantando. Um começava a reclamar lá na frente, e, de novo, os pensamentos iam sem nenhuma dificuldade para outras mentes. Até o meu esposo, que é sereno, estava com uma fisionomia tensa reclamando. Os pensamentos fazem isso. Vão provocando em nós comportamentos de acordo com seus interesses. Já que, como disse, eles alcançam vida própria dentro da nossa mente. Eu penso que devemos aprender a excluir os negativos e fortalecer os positivos, aqueles bons, de valores.
Esse conhecimento e outros vêm me permitindo obter as rédeas da minha própria vida. Bom, mas agora eu vou falar um pouquinho de um pensamento mandão, enraizado na minha mente, que é a timidez. Quem tem dominante esse pensamento sabe o mal que faz. A timidez abatia o meu ânimo e sempre me levava ao isolamento. Tirava minha liberdade de expressar e dizer o que eu sinto e penso diante dos demais. Recordo que esse pensamento já fazia parte dos meus primeiros anos de vida, veio na minha herança individual e permaneceu forte por longos anos. Como diz a Estela, o conhecimento da própria herança psicológica e espiritual certamente muda a vida. Eu consigo perceber muitos aspectos positivos na minha herança, como negativos também. E esse sobre a inibição é algo que eu precisei melhorar. Quando um pensamento é dominante, se desenha facilmente na fisionomia e no físico do ser. É fácil perceber um tímido, não é mesmo? Escutava sempre alguém dizer: "Você é tímida, né?" Isso me deixava triste e mais inibida. Vocês sabem o que é ter uma mente, possuir recursos para falar e não conseguir se expressar, permanecendo muda diante das pessoas? Gente, ao estudar sobre os pensamentos na Fundação Logosófica, aprendi algo que mudou e vem mudando muito e para melhor a minha vida. Aprendi, com a orientação do método logosófico, a separar o pensamento do ser. Aí a minha vida ganhou uma amplitude. Comecei a enxergar esse pensamento de timidez e a vigiá-lo, aplicando a resolução firme para combatê-lo. E venho retirando o seu poder de controle sobre mim. Hoje, depois de aprofundar e aplicar vários conhecimentos logosóficos, comprovo que, além da superação psicológica que venho conquistando, a ciência logosófica oferece conhecimentos valiosos acerca da tríplice configuração do ser humano, bio, psíquico e espiritual. O que me favorece conduzir cada vez com mais acerto tanto a minha vida física, profissional, familiar, social, quanto as minhas vidas psicológica e espiritual. Pois aí estão, né? 3 das muitas pérolas logosóficas. Então, o conhecimento das leis universais, o conhecimento de herança de si mesmo e o conhecimento sobre os pensamentos. Com esses 3 conhecimentos, o ser poderá levar a cabo a maior de todas as obras de arte que se poderia empreender, que é a arte de criar a si mesmo, ser o dono da própria vida e ainda poder ajudar os demais. Bem, nós gostaríamos de agradecer a todos, né? E agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Moreira, que trará algumas informações importantes. Excelente atividade, não é mesmo? 3 conhecimentos que mudam a vida e tem mais, hein? Se você quiser conhecer outros, acesse o site da Logosofia, logosofia.org.br. Lá você tem a opção de baixar todos os livros de Logosofia de forma gratuita, para você começar a conhecer mais sobre essa ciência. E também você pode procurar uma fundação logosófica, uma escola de logosofia próximo da sua casa e se matricular para um curso de informação, uma reunião gratuita de logosofia. Algum estudante de logosofia vai conversar com você de forma individual e te oferecer mais informações. Tudo bem? E tem também na descrição desse vídeo um formulário que você pode preencher, que nós entraremos em contato com vocês.
Combinado? Quero, então, despedir aqui dos meus colegas, dos meus amigos, estudantes de logosofia. Eu também tenho essa oportunidade de estudar essa ciência maravilhosa. Não percam. Então, essa é a hora. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado aí por essa atividade. E até uma próxima. Um abraço. Tchau.